perguntei, quando eu terminei a leitura de Histórias dos Mares do Sul, eu perguntei lá no Instagram se a gente deixava essa história morrer, porque tinha me incomodado de algumas maneiras, ou se a gente, ou se era pra falar sobre o que me incomodou de fato nessa história. E vocês votaram em falar, então vamos lá, vamos falar. Histórias dos Mares do Sul, um livro do Somerset Maugham. Ele chegou pra mim muito por acaso. Ele foi um livro que chegou para venda e quando eu fui revisar as páginas para ver o estado da conservação dele, para avaliar, enfim, eu me deparei com com o primeiro texto do livro, em 2 páginas, que é O Pacífico, e com essa frase: O Pacífico é inconstante e versátil como a alma do homem. E aí nessas 2 páginas ele vai descrevendo o mar e vai descrevendo esse deserto, é um deserto vazio. E essa vacuidade não tarda a nos encher de um vago pressentimento. Então, o que me incomoda nesse livro e o que aconteceu durante a leitura? Esse livro é um livro de 1936 e eu tenho essa edição aqui do Círculo do Livro, mas ele tem uma outra edição. Eu dei uma olhada na estante virtual, eu encontrei outro. Só que no momento ele é um livro que ele tá fora de catálogo, ele não tá em lugar nenhum até onde eu pesquisei, até onde eu consegui encontrar. Nós temos um livro escrito por um inglês nascido em Paris, filho de um advogado que fez questão que ele nascesse na embaixada para não servir no exército francês, que na época era uma obrigatoriedade. Ele nasce em 1874, se não me falha a memória. Durante algumas peitadas que ele dá na carreira de escritor, ele acaba engrenando alguns textos. Histórias dos Mares do Sul, ele é um livro que são vários contos, são vários personagens, assim. A parte mais interessante desses personagens é a localização. As histórias se passam mais ou menos entre Apia, que fica em Samoa, e na Pago Pago, na Samoa Americana. Enfim, nessa região de mar e de ilha, que aqui, vamos ver. Apia fica aqui, Pago Pago fica mais ou menos por aqui. Aqui está o aeroporto. E as histórias, elas são vários personagens que eles circulam nessa região, nesses mares, entre essas ilhas. Para vocês entenderem onde essas ilhas estão, aqui é a linha internacional da divisão de data, nesse corte, e aqui é a linha do Equador. Aqui a gente tem todo o Pacífico Sul, e esses personagens circulam aqui, bem, ó, aqui tá bem aqui. E aí, no livro, muitas vezes aparece os trechos do navio que vai de Sydney a São Francisco. Honolulu é citada como aparece nos textos, mas as histórias mesmo são do Pacífico Sul, são dessa região, dessas ilhas. Essas ilhas extremamente dominadas e colonizadas, e isso é complicadíssimo, porque a gente já está falando de um século já muito perto, o século que eu nasci. Então a gente está falando de 1930, um livro escrito em 1936, 52 anos antes de eu nascer. Então ele mostra uma história da colonização muito recente ali, aquelas pessoas, aqueles nativos tendo que colocar a mother hubbard, que é a roupa que foi colocada, né, para esconder as suas vergonhas. A gente tem, e aí agora a gente entra exatamente na parte que me enlouqueceu, assim, que me deixou muito contrariada. Ele sempre volta na figura do nativo da ilha como uma figura mais preguiçoso, ele é mais difícil de lidar. Tem um dos contos, ele fala sobre a mulher, e ela é uma mulher mestiça. E aí ele define ela como mais bonita que todas as outras,
porque ela tem o nariz diferente, ela tem as feições diferentes, não tão como as mulheres naturais dele. Sabe? Então ele não quer uma pessoa natural da ilha, entendeu? Ele quer uma europeia. Essa visão, tipo, se encanta pelo diferente, mas quer que o diferente seja bem parecido, assim. Aí tem o personagem que não gosta do filho porque o filho nasceu muito parecido, não com ele, mas com os nativos da ilha, e isso incomoda ele. Ele tem uma leve redenção no conto que aparece um missionário, e o missionário é uma figura assim, talvez foi exagerado um pouquinho, ele foi colocado como mais caricato, e esse missionário tenta mudar uma mulher, e aí algumas coisas acontecem, que não vou falar, né, mas enfim, e mostra um pouco da hipocrisia dos missionários atuando nessas ilhas, nesse meio, tentando vestir essas pessoas e tentando deixar essas pessoas diferentes do que elas são. E a influência que ele exerce na ilha, né? A influência que é só o missionário dizer que a ilha desbeita tudo resolvido. Não basta que sejam histórias que se passam nessa colonização dessas ilhas, nessa invasão cultural dessas ilhas, nessa mancha histórica, são histórias que refletem os pensamentos e elas reverberam naquele o nativo que trabalha menos, como é difícil encontrar um nativo que trabalhe tão bem, o medo da cultura, o medo da religião, o medo do curandeiro. Tão danosos, tão mesquinhos, tão eurocêntricos, tão a figura do homem que chega para resolver os problemas da ilha, que chega para transformar a ilha e para construir estradas e para transformar a produção da copra, do coco, do álcool, do óleo. É tanta visão assim do Salvador que vem para resolver aquelas ilhas, que é um livro que não envelhece bem hoje com o conhecimento que a gente tem desse processo que foi totalmente desnecessário, que foi totalmente violento e totalmente digno de não ser ecoado, né? E por que falar de um livro que não tá esgotado, que tá esgotado e que tem a venda só usado? O que acontece? Logo surge a oportunidade dele ser reeditado, deu quem querer reimprimir. Então eu acho que quando a gente coloca em pauta livros que não envelheceram bem e que a gente não precisa ficar dando plateia para eles, então a ideia é não dar palco, não buscar reedições, porque muitas vezes a gente, por que não publica mais fulano? Por que não tem uma edição nova do Beltrano? Às vezes tem livros que realmente a gente poderia não reeditar, poderia não trazer para a luz de novo, para deixar esse pensamento mesquinho, essa coisa bolorenta ficar lá bem no fundinho, bem esquecida, assim, ó, bem longe da gente e do que a sociedade, não sei se tá, mas que a gente gostaria que a sociedade estivesse buscando aprender com os próprios erros, sem mostrar de uma forma na literatura como alguém, assim, como um texto maravilhoso. Mas os contos são bons, essas histórias são boas, morre-se muito, né? Tem muita morte. Mas essas histórias são boas, e aí o livro, ele cativa e ele dissimula esse colonialismo, e aí isso é muito perigoso, e é isso que é muito complexo, de tu colocar num texto assim que, fluido, bonito, e sobre os mares, e sobre homens navegando, e aí tu esconde ali nas entrelinhas coisas que a gente não gostaria de perpetuar. E que hoje a gente vendo, e a situação, e eu acho que precisamente no dia de hoje, a gente sabe que tem alguns pensamentos obscuros que voltaram à tona e que a gente podia não dar palco, que a gente podia deixar morrer no escuro, morrer bem longe, que a gente podia deixar longe da gente, que a gente podia não dar conversa. Então, assim,
Ele é cativante, ele tem um texto bom, só que aí ele tem toda essa carga colonial que a gente podia guardar bem no fundo de uma gaveta e não escrever mais de forma romantizada e de forma ingênua e inocente sobre esse homem que chega para resolver o mundo nesse lugar. Tem uma passagem que remete a Henley e para mim é aquele dois pesos e duas medidas. Ah, Henley. Então me divide, me compra esse livro, me compra. Só que preciso registrar e deixo aqui o meu incômodo em relação a essa situação. E tem um capítulo que ele fala também, tem um dos contos que ele fala sobre a mulher, que a mulher sempre prefere o homem, não sei. Ele coloca a mulher numa posição ridícula. Que gosta do homem que bate, que gosta do homem que maltrata ela, sabe? Que é aquela mulher que gosta de apanhar para se sentir amada, para se sentir viva. Então, não deu. Histórias dos Mares do Sul é um livro pra gente guardar na gaveta.